Sintam-se todos cumprimentados. Chamo-me Sara Joane, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Vim falar da norma contabilística de relato financeiro 27, custos de empréstimos obtidos, da cadeira de Contabilidade Financeira 2, ministrada pelo docente Abílio Mochamo. Custos de empréstimos obtidos. Temos como tópicos do presente trabalho a introdução, objetivo, âmbito, caso prático e conclusão. Introdução. No contexto empresarial moçambicano, as entidades frequentemente recorrem a empréstimos para financiar a aquisição e construção ou produção de ativos. A norma de contabilística de relato financeiro 27, custos de empréstimos obtidos, estabelece diretrizes específicas para o reconhecimento, mensuração e divulgação desses custos, alinhando-se às práticas internacionais e às particularidades do ambiente econômico moçambicano. Objetivos da norma contabilística de relato financeiro 27. A norma contabilística de relato financeiro 27 tem como objetivo prescrever o tratamento contabilístico dos custos de empréstimos obtidos que sejam diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um novo ativo que se qualifica. A norma exige que tais custos sejam capitalizados como parte do custo do ativo que se qualifica. Outros custos de empréstimos obtidos devem ser reconhecidos como gastos no período em que são incorridos. Âmbito da aplicação. A norma contabilística de relato financeiro 27 aplica-se à contabilização dos custos de empréstimos obtidos. No entanto, a norma não trata de custos reais ou imputados do capital próprio, incluindo o capital preferencial não classificado como passivo. Além disso, uma entidade não é obrigada a aplicar a norma ao custo de empréstimo obtido que sejam diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo que se qualifica mensurando pelo justo valor, por exemplo, um ativo biológico, inventários que sejam fabricados ou de outro modo produzidos em grandes quantidades de uma forma repetitiva. Definições. Ativos que se qualifica. Ativos que se qualifica é um ativo que leva necessariamente um período substancial de tempo para ficar pronto para o seu uso pretendido ou para a venda. Custos de empréstimos obtidos. Os custos de empréstimos obtidos são os custos de juros e outros incorridos para uma entidade
relativos ao período de empréstimo de fundos. Reconhecimento. Os custos de empréstimos obtidos que sejam diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo que se qualifica deve ser capitalizado como parte do custo desse ativo. A capitalização desse custo deve começar quando os despedidos com o ativo estejam a ser incorridos, os custos dos empréstimos obtidos sejam a ser incorridos, estejam em curso atividades necessárias para preparar o ativo para o uso pretendido ou venda. A capitalização deve ser suspensa durante períodos extensos em que o desenvolvimento das atividades necessárias para preparar o ativo para o seu uso pretendido ou venda seja interrompido. A capitalização deve cessar quando substancialmente todas as atividades necessárias para preparar o ativo para o seu uso pretendido ou venda estiverem completas. Mensuração. A quantia dos ativos e empréstimos obtidos elegíveis para a capitalização deve ser determinada como um custo real dos empréstimos obtidos incorridos nesse empréstimo durante o período menos qualquer rendimento de investimento temporário desses empréstimos. Se os fundos forem obtidos especificamente para a aquisição de um ativo que qualifica a quantia dos custos de empréstimos obtidos elegíveis para a capitalização, deve ser determinada como os custos reais dos empréstimos obtidos incorridos nesse empréstimo durante o período menos qualquer rendimento de investimento temporário desses empréstimos. Divulgações. As entidades devem divulgar a quantia em custos de empréstimos obtidos capitalizada durante o período, a taxa de capitalização utilizada para determinar a quantia dos custos de empréstimos obtidos elegível para a capitalização. Aplicação prática em Moçambique. Em Moçambique, a aplicação da norma contabilística de relato financeiro 27 apresenta desafios específicos, tais como elevados custos de juros, acesso limitado ao crédito, sistema fiscal complexo. Elevados custos de juros. Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos
são geralmente reconhecidos como custo à média que são incorridos. Acesso limitado ao crédito. O, o empresariado moçambicano, de preferência, realiza o seu investimento com cursos nos fundos próprios e empréstimos privados, devido aos fatores de exigência de garantias ou insuficiência em quantidade e qualidade dos serviços financeiros. Sistema fiscal completo. No sistema fiscal completo, a complexidade do sistema fiscal é um dos principais constrangimentos das micro, pequenas e médias empresas em Moçambique. Temos aqui um caso prático da empresa Construmos Limitada, que obteve em 1 de março de 2024 um empréstimo bancário de 10 mil meticais com taxa de juro anual de 12% para financiar a construção de um armazém. Considerando que um ativo que se qualifica, a construção iniciou-se em março e terminou em dezembro de 2024. A empresa manteve os fundos num depósito a prazo gerado a 150 mil meticais de rendimento de juros. Utiliza o modelo de capitalização de custos de empréstimos, conforme a norma contabilística de relato financeiro 27. Requisitos. Pede-nos para calcular os juros total do período, calcular o custo de empréstimo capitalizável, registrar registrar contabilisticamente o custo capitalizado e apresentar os valores finais no armazém. Temos aqui a resolução, temos já os juros totais de março a dezembro, que são igual a 10 meses, que é a forma que juros é igual a 10 mil, que é o de março, vezes 12 meses, vezes 2 meses, vezes 10, a dividir por 12, que é igual a 1 milhão. Custo capitalizável. Para calcular o custo capitalizável, usamos a fórmula custo capitalizável é igual a juro total menos rendimentos. Desenvolvemos já a fórmula que temos 1.000 menos e temos 1 milhão, dos juros totais, o valor do juro total que foi calculado aí acima, menos 150, que é igual a 800, menos 150 mil, que é igual a 850 mil, que é o custo capitalizável. 3. Lançamento contabilístico da capitalização. Temos a débito ativo em construção de armazém, que é a conta está na conta 32, a debitar 800 mil, juros a pagar, que é a conta 44, juros a acabar, ou caixa, que é a conta 44 ou 12,
850.000 meticais. 4. O valor total do armazém no final. Supondo o custo de construção direta, que é igual a 9.000, o valor final do ativo é igual a 9.000 mais 850, que é igual a 850, que é igual a 9.850 meticais, que é o valor total do armazém no final. Conclusão. A aplicação da norma contabilística de relato financeiro 27, custos de empréstimos obtidos no contexto do sistema de contabilidade no setor empresarial em Moçambique, representa um avanço significativo na forma como as empresas contabilizam os custos de financiamento. O custo de financiamento. Esta norma gera maior transparência, comparabilidade e confiabilidade das informações financeiras relacionadas a ativos que levam um período substancial de tempo para ficarem prontos para uso ou venda. Apesar dos desafios na sua implementação, como elevados custos de juros, acesso limitado ou crédito, um sistema fiscal complexo, a adoção da NIRF 27 contribui para uma gestão financeira mais rigorosa e ajuda as empresas a refletirem com maior precisão os seus resultados por período. A sua correta aplicação melhora a tomada de decisão por parte dos gestores, investidores e entidades financiadas, além de alinhar Moçambique às melhores práticas internacionais no tratamento contabilístico dos custos de empréstimos obtidos. E desde já, vou começar a minha apresentação. Obrigada pela atenção dispensada.